O ar dentro do estúdio de TV era quente e cheirava a poeira queimada das luzes fortes. Um cenário que imitava a sala de uma mansão de luxo brilhava debaixo dos holofotes, mas todo mundo sabia que as paredes eram de madeira fina e o sofá caríssimo era de plástico. A equipe andava na ponta dos pés, sussurrando uns com os outros, e ninguém sorria. O motivo do medo tinha nome e sobrenome: Leonardo Vargas, ou Léo, como era conhecido. Ele era o maior ator de novelas do país, o rei daquele pequeno mundo de mentira, e ele fazia questão que todos soubessem disso. O diretor, um homem mais velho e experiente, suava frio e os câmeras desviavam o olhar toda vez que Léo passava por perto. A gravação estava atrasada e a tensão podia ser cortada com uma faca. A cena era simples. Léo precisava discutir com sua esposa na novela e um figurante, fazendo o papel de um mordomo, só precisava entrar e dizer uma única frase: "O jantar está servido, senhora." Era um trabalho fácil, mas o pobre homem, um senhor de uns 60 anos, estava tão nervoso na presença do grande Léo Vargas que acabou gaguejando. "O jantar está..." Ele não conseguiu terminar. Léo, que estava no meio de um discurso dramático, parou. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta do estúdio. Todos prenderam a respiração. Léo virou a cabeça devagar, muito devagar, e fuzilou o pobre homem com o olhar. O diretor tentou intervir. "Corta! Vamos de novo, pessoal!" Mas era tarde demais. O monstro tinha sido acordado. Léo gritou, a voz ecoando pelo estúdio. "De novo? Você sabe quanto custa 1 minuto do meu tempo? Você sabe quanto a emissora gasta para ter essa estrutura toda aqui? Para você vir e gaguejar na sua única fala?" Ele andou até o senhor, que encolheu de medo. "Qual o seu nome?" Não me responda, não me importa. Você é um incompetente, um amador. Por sua causa, toda a minha concentração, toda a emoção que eu estava construindo para a cena foi para o lixo." Ele falava alto para que todos ouvissem. Era uma humilhação pública, calculada. Ele não estava apenas bravo pelo erro, estava se alimentando do medo e da vergonha daquele homem. Era assim que ele se sentia poderoso, diminuindo os outros. A equipe inteira ficou parada, de cabeça baixa. Ninguém ousava defender o figurante. Perder o emprego era um risco que ninguém queria correr. O senhor, coitado, estava vermelho como um pimentão, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo desculpas em um sussurro que ninguém ouviu. Satisfeito com a destruição que causou, Léo deu as costas e saiu do cenário, pisando duro. No caminho, com raiva, ele passou por uma mesinha de centro onde ficavam os copos de café da produção e, de propósito, deu um chute nela. A mesa virou e os copos voaram, se quebrando no chão e espalhando café para todo lado. A sujeira era mais uma prova do seu poder, mais um recado de que ele podia fazer o que quisesse. Foi nesse momento que os olhos dele encontraram a figura mais insignificante do estúdio, a nova faxineira. Ana estava num canto perto de uma porta, com seu carrinho de limpeza, tentando passar despercebida. Ela era nova ali, estava no seu 3º dia de trabalho e já tinha entendido que o melhor a fazer era ficar invisível. Ela viu a explosão, a humilhação do senhor e agora via a sujeira no chão. Ela não sentiu medo, sentiu uma tristeza profunda, uma espécie de nojo. Conhecia gente como Léo, pessoas pequenas que precisavam gritar para se sentirem grandes. Ela apenas suspirou, sabendo que aquilo em breve seria problema dela para resolver. Ela só não esperava que fosse se tornar um problema tão direto. Léo apontou um dedo na direção dela. O estúdio inteiro, que começava a se mover de novo, parou outra vez. Todos os olhares se viraram para Ana. "Você, aí, faxineira!" Ele gritou, como se ela não tivesse nome. "Está esperando o quê? Um convite? Limpe isso. É para isso que te pagam, não é? Para limpar a sujeira dos outros." A humilhação era dupla. Ele não só a mandava limpar, como a lembrava, na frente de todos, da sua posição,
do seu lugar inferior naquele mundo de estrelas. Ele esperava que ela se encolhesse, que pedisse desculpas, que corresse para limpar com medo. Ele precisava de mais uma vítima para se sentir completamente satisfeito com sua explosão de raiva. Mas Ana não fez nada disso. Ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para ele. Não havia medo em seus olhos. Havia cansaço, talvez um pouco de pena. Ela sustentou o olhar dele por 1, 2, 3 segundos. O silêncio voltou a reinar. Léo ficou desconcertado com a reação dela, ou melhor, com a falta de reação. Ela não abaixou a cabeça. Ela não correu. Ela apenas o encarou. Depois daquele breve momento de desafio silencioso, Ana lentamente balançou a cabeça em um sim, como quem diz entendido. Ela se virou sem pressa e começou a empurrar seu carrinho de limpeza na direção da bagunça. A dignidade dela foi como um tapa na cara do ator. A atitude de Ana o deixou ainda mais furioso. Ele odiava não ser temido. Mas o que mais ele poderia fazer? Gritar de novo? Já tinha dado seu show. Bufando de raiva, Léo deu as costas e marchou em direção ao seu camarim, um rei sem plateia. Sua agente, Sandra, uma mulher de aparência fria e calculista, correu atrás dele, já com o celular na mão, provavelmente pronta para resolver mais uma das crises de seu cliente valioso. Léo, espere! Deixe que eu resolvo isso, ela dizia, enquanto os dois desapareciam num corredor. Aos poucos, a equipe de gravação começou a relaxar os ombros, a respirar de novo. A tempestade, por enquanto, tinha passado. O diretor, parecendo 10 anos mais velho, anunciou uma pausa de 30 minutos. O pobre figurante foi consolado por uma das atrizes, uma senhora que o levou para tomar um copo de água. A vida no estúdio voltava ao normal, ou ao que eles chamavam de normal. E no meio de tudo estava Ana. Com uma calma que parecia fora de lugar, ela pegou uma pá, uma vassoura e um pano. Começou a juntar os cacos de plástico dos copos, a secar o café derramado. Ela trabalhava em silêncio, focada em sua tarefa. As pessoas passavam por ela, algumas com um olhar de pena, outras com admiração pela sua coragem silenciosa. Mas Ana não se importava com os olhares. Ela apenas fazia o seu trabalho. Limpava a sujeira visível, o café no chão. Mas em sua mente, ela pensava na sujeira que não se pode limpar com água e sabão. A sujeira da arrogância, da falta de respeito, da maldade. Ela já tinha visto muito disso na vida. Pessoas que, por terem um pouco mais de dinheiro ou de fama, se achavam no direito de pisar nos outros. Gente que se sentia grande ao fazer os outros se sentirem pequenos. Eram todos iguais. Enquanto juntava o último caco do copo que Léo tinha quebrado, Ana balançou a cabeça com um pensamento triste, mas claro. Um pensamento que era quase uma premonição. Aquele homem, Léo Vargas, com seu carro importado, suas roupas de grife e seu exército de assistentes, parecia ter tudo. Tinha o mundo aos seus pés. Mas Ana, olhando para o café derramado no chão, viu algo que mais ninguém parecia ver. Ela viu um vazio, um buraco enorme na alma dele, que ele tentava preencher com gritos e humilhações. Era um homem pobre de espírito, um homem que, apesar de toda a sua fama, parecia ter se esquecido da coisa mais importante que uma pessoa pode ter, a humanidade. Ela não sentia raiva dele, sentia uma pena imensa, porque ela sabia que gente assim, no fundo, é muito, muito sozinha. Enquanto ela passava o pano para secar a última mancha de café, ela se lembrou de um rosto de uma senhora doce, com olhos gentis, que ela via todo domingo. Uma senhora que vivia num lugar simples, longe de todo aquele luxo falso, e que sempre falava do filho com um orgulho que chegava a doer. O contraste entre a lembrança daquele rosto amável e a cena de crueldade que tinha acabado de presenciar era gritante. Naquele momento, é claro, ela não sabia de nada. Não podia imaginar a terrível conexão entre o monstro do estúdio e o anjo de suas memórias.
Mas a semente daquela verdade já estava plantada em sua mente. A equipe começou a voltar para o set, se preparando para recomeçar a gravação. A pausa tinha acabado. O diretor deu novas instruções, com a voz cansada. A vida continuava. Ana terminou seu trabalho, deixando o chão branco e brilhando de novo, como se nada tivesse acontecido. Ela guardou suas coisas no carrinho e se moveu para outro canto do estúdio, voltando a ser invisível. Mas algo dentro dela tinha mudado. Ela não era mais apenas a faxineira nova, ela tinha se tornado uma testemunha. E ela tinha visto com seus próprios olhos a pobreza de alma do grande Leonardo Vargas. Ela não sabia ainda, mas o destino tinha acabado de colocar os dois frente a frente. Sandra, a agente de Léo, voltou ao estúdio. Ela caminhou até o diretor e disse algo em seu ouvido. Provavelmente uma desculpa pelo comportamento do seu astro. Em seguida, ela se aproximou do figurante que tinha sido humilhado e lhe entregou um envelope. Dinheiro. Uma forma de comprar o silêncio, de apagar o problema. Para eles, tudo se resolvia com dinheiro. A dignidade de um homem, a dor da humilhação, tudo tinha um preço. Ana observou a cena de longe e sentiu o estômago embrulhar. Aquilo era ainda mais sujo do que o café derramado no chão. Era a prova de que, naquele mundo, os sentimentos das pessoas pequenas não valiam absolutamente nada. Ela empurrou seu carrinho para longe dali, querendo distância daquela falsidade toda. Precisava de ar puro. O dia de trabalho ainda seria longo e ela já se sentia exausta. Não do trabalho físico, mas do peso daquele ambiente. Enquanto limpava um corredor vazio, ela pensou novamente na Senhora do Domingo, no sorriso dela. A lembrança era como um pequeno refúgio, um lugar de paz no meio daquele inferno de egos e vaidades. Ela se agarrou àquela imagem, sem saber que aquela doce senhora era a chave que muito em breve abriria a porta da jaula de ouro onde o D-Sauce, grande ator Leonardo Vargas, vivia trancado. Os dias que se seguiram no estúdio foram uma repetição do primeiro. Léo Vargas era um terror constante. Reclamava do roteiro, dizendo que as falas eram estúpidas e que um ator do seu calibre merecia coisa melhor. Exigia que o café que traziam para ele estivesse na temperatura exata e, se não estivesse, jogava o conteúdo da xícara na lixeira do camarim para que todos vissem seu descontentamento. Humilhou uma maquiadora jovem na frente de todos porque, segundo ele, a maquiagem o fazia parecer um palhaço de circo barato. A menina saiu chorando e ninguém disse uma palavra. O medo era o chefe invisível naquele lugar e Léo era o seu representante oficial na Terra. Todos trabalhavam pisando em ovos, rezando para não serem a próxima vítima. E no meio daquele circo de horrores, Ana continuava seu trabalho, silenciosa, eficiente e, acima de tudo, digna. Ela limpava os camarins, os corredores, os banheiros e via tudo. Ela via os atores, coadjuvantes tremendo antes de uma cena com Léo. Via os produtores suando frio para atender a mais um de seus caprichos. Ela ouvia os sussurros nos cantos, as queixas, o desabafo das pessoas, mas nunca participava. Ela não era parte daquele mundo, era apenas uma observadora. E quanto mais ela via o comportamento de Léo, mais forte ficava sua convicção de que ele era um homem profundamente infeliz. Um rei solitário em um castelo de papelão que ele mesmo tinha construído com tijolos de arrogância e medo. Enquanto limpava o camarim de luxo de Léo um dia, depois que ele saiu para gravar, Ana viu algo que a tocou. Em meio a roteiros, garrafas de água importada e presentes de fãs, havia um porta-retrato virado para baixo. Com cuidado, curiosa, ela o levantou. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, um menino magrinho, de uns 10 anos, sorria, abraçado a uma mulher de aparência simples e sorriso doce. O menino era, sem dúvida, Léo, mas o sorriso dele era diferente. Era um sorriso verdadeiro,
sem nenhuma maldade, sem o peso da fama. E a mulher o olhava com um amor tão puro que doía o coração. Ana colocou o retrato de volta no lugar, exatamente como estava, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Chegou o fim de semana, o dia de folga de Ana. Ela não ficou em casa descansando. Depois de cuidar de suas coisas, pegou um ônibus que a levou para longe do bairro chique da emissora de TV. O ônibus atravessou a cidade e parou em um bairro simples, de casas pequenas e ruas mais estreitas. O ar ali era diferente. Tinha cheiro de feijão cozinhando, som de crianças brincando na rua e de vizinhos conversando no portão. Era um mundo real, feito de gente de verdade. Ana desceu do ônibus e caminhou algumas quadras até um prédio antigo, com a pintura um pouco descascada, mas com um jardim bem cuidado na frente. Era o lar de idosos amigos da Esperança, um asilo público onde ela era voluntária há mais de 5 anos. Assim que Ana entrou, o clima do lugar mudou. Rostos se iluminaram. "Ana, que bom que você veio", disse um senhorzinho numa cadeira de rodas. "Trouxe aquele biscoito que você faz?", perguntou uma senhora que tricotava no sofá. Ali, Ana não era a faxineira invisível. Ali, ela era a amiga, a ouvinte, a pessoa que trazia um pouco de alegria e de mundo exterior para aquelas pessoas. Ela passava horas ali, todos os domingos. Ajudava a servir o almoço, lia as notícias do jornal para os que não enxergavam bem, ou simplesmente sentava e ouvia. Ouvia histórias de uma vida inteira, de amores perdidos, de filhos que não vinham visitar, de alegrias simples do passado. Havia uma senhora em especial com quem Ana tinha uma ligação mais forte. O nome dela era Sônia. Dona Sônia era a doçura em pessoa. Tinha olhos brilhantes e um sorriso que parecia iluminar o quarto simples que ela ocupava. Ela não tinha muitas visitas, então a chegada de Ana era o ponto alto da sua semana. As duas sentavam perto da janela e conversavam por horas. Ana contava seu trabalho novo, omitindo as partes feias, e Dona Sônia falava do passado, da sua infância no interior, de como era ser jovem nos velhos tempos. Eram duas almas solitárias que tinham encontrado conforto uma na outra, uma amizade improvável que fazia bem para as duas. Naquele domingo, Dona Sônia parecia especialmente animada. "Ana, minha filha, hoje eu tenho uma surpresa para você", ela disse, os olhos brilhando mais que o normal. Com as mãos um pouco trêmulas pela idade, ela se esticou e pegou de debaixo do travesseiro um objeto que ela guardava como um tesouro. Era uma revista de celebridades, já um pouco amassada de tanto ser folheada. Olha quem está na capa esta semana, meu menino", ela disse com a voz embargada de orgulho. Ela entregou a revista para Ana, e quando Ana olhou para a capa, seu coração parou por um segundo. Ela sentiu o sangue fugir do seu rosto. Não podia ser verdade. Simplesmente não podia ser. Na capa da revista, com um sorriso arrogante e um terno caro, estava Leonardo Vargas. O título dizia: "O Rei da TV, Léo Vargas fala sobre sucesso, polêmicas e a vida de um vencedor". Ana ficou olhando para aquela foto, paralisada. Era ele, o mesmo homem que ela via todos os dias no trabalho. O mesmo homem que humilhava as pessoas, que gritava, que quebrava coisas. O mesmo homem que a tratou como se ela fosse um lixo. Aquele monstro era o menino de quem Dona Sônia falava com tanto amor, com tanto carinho. A cabeça de Ana deu um nó. Os dois mundos que ela vivia, o inferno do estúdio e o paraíso daquele asilo, tinham acabado de se chocar de uma forma brutal. "Não é lindo, meu filho?", Dona Sônia perguntou, sem perceber o estado de choque de Ana. "Ele está tão bonito, tão importante. Ele trabalha muito, sabe? Por isso não pode vir me ver. Mas eu sei que ele me ama. Ele me manda dinheiro todo mês. Nunca falha." A voz dela era pura inocência, pura fé de uma mãe. Ela não fazia ideia da pessoa em que o filho tinha se transformado.
Ela ainda via nele aquele menino da foto antiga, o menino que sorria com a alma. Ana olhou para o rosto feliz de Dona Sônia e depois para a foto na revista. Eram a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não eram. O que a fama tinha feito com aquele menino? Ana sentiu uma mistura de raiva e uma tristeza profunda. Raiva de Léo por abandonar uma mãe tão doce e por se tornar uma pessoa tão cruel. E tristeza por Dona Sônia, que vivia numa ilusão, amando a memória de um filho que talvez não existisse mais. Como ele podia ter saído de um lar com uma mãe tão cheia de amor e se tornado aquele poço de amargura e arrogância? A foto do porta-retrato no camarim dele veio à mente de Ana. Era a mesma mulher, o mesmo sorriso doce. Ele não tinha se esquecido dela. Ele tinha escolhido virar as costas, esconder aquela parte da sua vida, talvez por vergonha de suas origens humildes. Ele é muito bonito mesmo, Dona Sônia. Ana conseguiu dizer, forçando a voz a sair. Ela não podia, de jeito nenhum, destruir a felicidade daquela senhora. Não podia contar a ela que seu filho amado era um tirano, que ele tratava as pessoas como se fossem insetos. Seria uma crueldade sem tamanho. Então, ela engoliu sua raiva, seu choque, e sorriu. Fingiu estar feliz por ela. A senhora deve ter muito orgulho dele. E Dona Sônia sorriu de volta, o sorriso mais puro do mundo. Orgulho é pouco, minha filha. Ele é a minha vida. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade foram como uma facada no coração de Ana. O resto da tarde foi uma tortura para Ana. Ela continuou a conversar com Dona Sônia, a ouvir suas histórias sobre o Léo quando era pequeno, mas sua mente estava em outro lugar. Cada palavra de amor que a mãe dizia sobre o filho, Ana se lembrava de uma cena de crueldade que tinha visto no estúdio. A dissonância era brutal, quase insuportável. Ela se sentia cúmplice de uma mentira terrível. Estava ali, sentada ao lado da mãe abandonada, sabendo a verdade sobre o filho famoso. E não podia fazer nada. Era um segredo pesado demais para carregar sozinha. A revelação tinha transformado tudo. Agora, ela não era mais uma simples faxineira. Quando foi embora do asilo, no final do dia, Ana se sentia diferente. O peso daquele conhecimento era enorme. Ela andou pelas ruas do bairro simples pensando. O que ela deveria fazer? Nada? Continuar fingindo que não sabia de nada, tanto no asilo quanto no estúdio? Era o caminho mais seguro, o que não lhe traria problemas. Mas era o certo, deixar aquela mentira continuar. Deixar Léo seguir com sua vida de tirania enquanto sua mãe definhava de saudades, se agarrando a uma imagem falsa? Ana tinha um senso de justiça muito forte e sua consciência começou a pesar. Ela sentia que o destino a tinha colocado naquela situação por um motivo. No ônibus, voltando para casa, ela olhava pela janela, mas não via a cidade passar. Via o rosto de Léo gritando, o rosto do figurante chorando e o rosto de Dona Sônia sorrindo com a revista na mão. As três imagens se misturavam em sua cabeça. Ela entendeu que Léo não humilhava as pessoas porque era poderoso. Ele humilhava as pessoas porque, no fundo, ele se sentia fraco. Ele tinha vergonha daquele menino pobre da foto, daquela mãe simples do asilo. A arrogância dele era uma armadura, uma forma de esconder de todo mundo e talvez de si mesmo, de onde ele realmente veio. E Ana, sem querer, tinha descoberto a única rachadura naquela armadura. Na segunda-feira, ao voltar para o estúdio, tudo parecia diferente para Ana. O lugar era o mesmo, a tensão era a mesma, a arrogância de Léo era a mesma. Mas o olhar de Ana tinha mudado. Ela não via mais apenas um chefe tirano. Ela via o filho da Dona Sônia. Ela via um menino perdido, escondido dentro de um homem amargo. E isso, em vez de diminuir sua raiva, a aumentou. Porque agora a crueldade dele não era apenas um defeito de caráter, era uma traição.
Uma traição contra a mulher que o colocou no mundo e que ainda o amava incondicionalmente, mesmo à distância. Léo passou por ela no corredor, sem nem olhá-la, como sempre. Mas dessa vez, Ana não abaixou a cabeça. Ela o seguiu com o olhar. Um olhar que não era de medo, mas de quem sabia de um segredo. Um segredo que poderia destruir o mundo de mentiras que ele tinha construído. Ele não percebeu, claro. Para ele, ela continuava sendo apenas a faxineira, um móvel no cenário. Mas ele estava enganado. Ana agora tinha uma arma, e nem sabia. A arma mais poderosa de todas, a verdade. E ela sentia, no fundo, lá, que uma hora ou outra ela seria forçada a usá-la. Enquanto limpava o chão do estúdio, o mesmo chão onde Léo tinha derramado o café, Ana tomou uma decisão silenciosa. Ela não iria procurar confusão, não iria confrontá-lo, mas também não iria mais ignorar. Ela continuaria sendo a testemunha silenciosa, mas agora uma testemunha atenta. Ela observaria cada gesto, cada palavra. E se um dia ele cruzasse uma linha, se a crueldade dele passasse de um certo limite, ela não ficaria mais quieta. A lealdade dela não era com a emissora que pagava seu salário, era com a senhora de sorriso doce que a esperava todo domingo. O conhecimento da verdade deu a Ana uma nova força, uma força que vinha da sua integridade. Ela não era mais apenas uma vítima em potencial da tirania de Léo. Ela era, de certa forma, a guardiã da memória de sua mãe, a única representante daquele mundo de amor e humildade que ele tinha deixado para trás. Ela se sentia responsável, e essa responsabilidade a tornava perigosa para o reinado de Léo, mesmo que ele não soubesse. O jogo tinha virado, e as peças estavam se movendo no tabuleiro do destino. A colisão entre o filho que esqueceu e a mãe que nunca esquece estava cada vez mais próxima. A semana de trabalho começou, e a rotina de Léo não mudou. Ele continuava a ser o centro de todas as atenções e de todos os medos. Em uma reunião de produção, ele bateu na mesa e ameaçou abandonar a novela se não reescrevessem uma cena inteira que ele não tinha gostado. Todos entraram em pânico e correram para fazer sua vontade. Ele se sentia invencível, no topo do mundo. Mal sabia ele que sua maior fraqueza, seu ponto vulnerável, estava bem ali, a poucos metros de distância, empurrando um carrinho de limpeza e carregando um segredo que tinha o poder de implodir seu império de vidro. A imagem final daquele dia na mente de Ana foi a de Léo, sozinho em seu camarim, olhando para a foto virada para baixo. Ela passou pelo corredor e o viu pela porta entreaberta. Ele estava olhando para a foto do menino que ele um dia foi com a mãe que ele tinha abandonado. Havia uma expressão em seu rosto que não era de raiva, mas de uma tristeza profunda, quase uma dor. Durou apenas um segundo e logo a máscara de arrogância voltou. Mas Ana viu. E aquela pequena fresta de humanidade, aquele vislumbre de culpa, foi o que deu a ela a certeza de que a batalha ainda não estava perdida. Havia um coração ali, em algum lugar, soterrado sob camadas de fama e amargura. A atmosfera no estúdio de gravação parecia ficar mais pesada a cada dia. A notícia de que Léo Vargas estava insatisfeito com os rumos da novela se espalhou como fogo, e agora a pressão sobre os roteiristas e sobre toda a equipe era gigantesca. Cada cena era um teste de paciência. Léo chegava ao set com uma cara amarrada, criticava o figurino, reclamava da iluminação e fazia questão de encontrar defeitos em tudo. Ele parecia estar em guerra com o mundo, e o estúdio era seu campo de batalha particular. Os diretores já não tentavam mais argumentar, apenas obedeciam. Era mais fácil reescrever uma cena inteira do que enfrentar a fúria do astro principal. Ele tinha todos na palma da mão, e parecia gostar disso. Ana continuava a observar tudo de longe.
A descoberta sobre a mãe de Léo tinha mudado a forma como ela o via. Antes, ele era apenas um homem cruel. Agora, ele era um filho ingrato, o que para ela era muito pior. Ela limpava o chão, mas seus olhos estavam sempre atentos. Ela via a solidão, mesmo cercado de pessoas que o bajulavam. Via que ele nunca sorria de verdade e via, principalmente, que a crueldade dele parecia aumentar, como se ele estivesse tentando provar algo para si mesmo. Cada humilhação, cada grito, parecia um tijolo a mais no muro que ele construía ao redor de si mesmo. Um muro para esconder o menino assustado que ela tinha visto na fotografia antiga. Naquela semana, a produção contratou uma atriz muito especial para uma participação na novela. Era Dona Amélia, uma senhora de quase 80 anos, uma lenda da televisão. Ela era amada por todos, conhecida por sua doçura e profissionalismo. A presença dela no estúdio trouxe um sopro de ar fresco. As pessoas sorriam mais, pareciam mais relaxadas. Ela cumprimentava a todos, da diretora à faxineira, com o mesmo sorriso gentil. Quando passou por Ana no corredor, ela parou para elogiar a limpeza. Que chão brilhante, minha filha! Parabéns pelo seu capricho. Ana sentiu o coração se aquecer. Era um gesto simples, mas que significava muito naquele ambiente onde ela era tratada como invisível. A cena de Dona Amélia seria com Léo, uma cena emocionante, onde ela faria o papel de uma antiga professora que reencontrava seu aluno favorito depois de muitos anos. Todos estavam ansiosos para ver os dois gigantes da atuação juntos. Dona Amélia estava radiante, animada com a cena. Léo, por outro lado, parecia ainda mais irritado do que o normal. Talvez ele não gostasse de dividir os holofotes, especialmente com alguém tão querido pelo público quanto ela. Ele mal a cumprimentou quando chegou ao set, tratando-a com uma frieza que chocou a todos. Dona Amélia, com sua elegância, fingiu não notar e se preparou para a cena com um sorriso. A gravação começou. Ação! Dona Amélia começou seu texto com uma emoção que fez toda a equipe se arrepiar. Sua voz, mesmo frágil pela idade, era potente e cheia de sentimento. Ela olhava para Léo com lágrimas nos olhos, como se ele fosse realmente o aluno que ela não via há décadas. Era uma atuação de alma, de coração. Agora era a vez de Léo. Ele deveria responder com carinho, abraçá-la, mas ele ficou parado. Olhou para ela com desprezo e, no meio da cena, parou de atuar. "Corta!" ele gritou, embora essa não fosse sua função. "Não dá para continuar assim. Está simplesmente horrível. Eu não estou sentindo verdade nenhuma aqui." O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. Humilhar um figurante novato era uma coisa, mas fazer aquilo com uma lenda como Dona Amélia era impensável. Era uma falta de respeito que cruzava todas as linhas. O diretor tentou intervir. "Léo, o que foi? Para mim estava perfeito." Mas Léo o ignorou. Ele se virou para a pobre senhora, que o olhava sem entender, com o rosto ainda molhado das lágrimas da personagem. "Com todo respeito, Amélia," ele disse, a palavra respeito soando como um insulto. "Essa sua atuação está muito exagerada, muito teatral. Parece coisa de novela antiga. O público de hoje quer realismo, quer naturalidade. Isso aí está parecendo um choro de mentira." As palavras de Léo foram como facadas. Ele não estava apenas criticando o trabalho de Dona Amélia, estava atacando toda a sua carreira, todo o seu legado. Estava chamando-a de ultrapassada na frente de uma equipe cheia de jovens. A crueldade era de uma baixeza sem tamanho. Dona Amélia, uma mulher que nunca tinha sido desrespeitada em seus 60 anos de carreira, ficou sem reação. A cor sumiu de seu rosto. As lágrimas, que antes eram da personagem, agora eram dela. Lágrimas de verdade, de humilhação, de dor. Ela tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Apenas ficou ali, parada,
enquanto uma lágrima solitária escorria por sua bochecha enrugada. Ana estava limpando um canto do cenário e viu tudo. A cena foi a coisa mais cruel que ela já tinha presenciado. O rosto de Dona Amélia, chorando em silêncio, se misturou em sua mente com o rosto de Dona Sônia, falando do filho com tanto amor. As duas senhoras, tão doces, tão cheias de vida, sendo vítimas da mesma pessoa. Uma pela ausência e pelo esquecimento, a outra pela humilhação pública. Naquele momento, algo dentro de Ana se quebrou. A paciência, a decisão de não se envolver, tudo isso desapareceu. Aquilo não era mais sobre um chefe ruim. Era sobre o certo e o errado. Era sobre defender a dignidade das pessoas que não podiam se defender. Foi a gota d'água. O diretor, finalmente criando coragem, encerrou a gravação do dia. Acabou por hoje, pessoal, podem ir. A equipe se desfez em silêncio, sem coragem de olhar para Dona Amélia, que foi amparada por outras atrizes e levada para o camarim. Léo, por sua vez, parecia satisfeito. Tinha reafirmado seu poder. Tinha mostrado a todos que nem uma lenda viva estava acima dele. Ele caminhou para seu camarim como um general vitorioso depois de uma batalha suja. Sandra, sua agente, o seguia com um olhar preocupado. Até ela sabia que dessa vez ele tinha ido longe demais. A crueldade dele tinha atingido um novo e perigoso patamar. Ana ficou parada, o pano de limpeza na mão, o coração batendo forte de raiva e de uma nova e estranha determinação. Ela não pensou nas consequências, não pensou em perder o emprego. Só pensava no rosto de Dona Sônia, em sua solidão, em seu amor incondicional por um filho que, naquele momento, parecia um monstro sem coração. Ela sentia que devia uma satisfação àquela senhora. Devia a ela a coragem de fazer o que ninguém mais fazia, dizer a verdade. Ela largou o pano no balde. Com passos decididos, ela começou a caminhar na direção do corredor dos camarins, na direção do camarim de Léo Vargas. Enquanto caminhava, as cenas do dia se repetiam em sua cabeça. O sorriso de Dona Amélia ao chegar, a humilhação, as lágrimas. E por baixo de tudo, a voz de Dona Sônia. Ele é a minha vida. Como a vida de alguém podia causar tanta dor em outras pessoas? A raiva de Ana não era quente, era fria. Era uma raiva calma, focada. Ela não ia gritar, não ia xingar. Ela ia usar a única arma que tinha, a única que Léo não poderia comprar ou intimidar. Ela ia usar a memória de sua mãe. Ela chegou na frente da porta com a estrela dourada e o nome Léo Vargas gravado. Respirou fundo uma última vez e bateu. Lá dentro, Léo estava discutindo com sua agente. Eu não fui longe demais, Sandra. Eu fui profissional. Alguém precisava dizer a verdade para aquela velha, ele gritava. Sandra tentava acalmá-lo. Léo, a imprensa vai cair matando em cima de você. Dona Amélia é um tesouro nacional. Batida na porta interrompeu a briga. O que é agora? Léo gritou irritado. Ele mesmo abriu a porta com força, pronto para dispensar quem quer que fosse, e deu de cara com Ana, a faxineira, parada, olhando para ele com uma calma que o desarmou por um segundo. Ele a olhou de cima a baixo com desprezo. O que você quer? Veio pedir um autógrafo? Ana o ignorou. Olhou por cima do ombro dele e viu Sandra, que a olhava com surpresa e irritação. Ela voltou a encarar Léo, os olhos nos olhos. Sua voz saiu baixa, mas clara como cristal, cortando a tensão do ambiente. Com licença, eu preciso falar com o senhor. É um assunto particular. O atrevimento dela era inacreditável. A faxineira querendo ter uma conversa particular com o maior astro do país. Léo soltou uma risada debochada. Assunto particular? Você só pode estar de brincadeira. Diga logo o que você quer e suma daqui. Tenho mais o que fazer. Ele estava prestes a bater a porta na cara dela. Mas Ana não se moveu. Ela deu um passo à frente, impedindo que a porta se fechasse. A coragem dela era de outro mundo.
é sobre a sua mãe, disse ela em voz baixa, para que só ele ouvisse. A palavra mãe pareceu sugar todo o ar do corredor. O sorriso de Léo desapareceu na mesma hora. Seu rosto perdeu a cor. Ele olhou para os lados para ver se mais alguém tinha ouvido. Sandra, dentro do camarim, ficou em alerta. A armadura de Léo Vargas, pela primeira vez, pareceu rachar. Ele a olhou com uma mistura de choque, medo e raiva. Como você ousa falar o nome dela? A reação dele confirmou o que Ana suspeitava. A mãe era o seu ponto fraco, o seu segredo mais bem guardado, a sua vergonha. Eu preciso mesmo falar com o Senhor, ela repetiu, com a mesma calma. Léo ficou em silêncio por um longo momento, a mente a 1000 por hora. Quem era aquela mulher? Como ela sabia de sua mãe? Era uma chantagem? Uma fã louca? Ele não sabia, mas o medo do escândalo era maior do que sua arrogância. Ele olhou para Sandra, que fez um sinal negativo com a cabeça, mandando ele não dar atenção, mas ele a ignorou. Com um gesto brusco, ele mandou Ana entrar. Entre e seja rápida. Ele fechou a porta atrás dela. Os três, agora, estavam sozinhos na jaula de ouro do rei. O camarim era puro luxo. Sofá de couro, um frigobar cheio de bebidas caras, um espelho enorme cercado de luzes. Mas a presença de Ana, com seu uniforme simples e sua postura digna, parecia desmascarar toda aquela riqueza, mostrando como tudo era superficial. Ela ficou parada no meio da sala, sem parecer intimidada. Sandra, a agente, se colocou entre ela e Léo, como uma leoa protegendo sua cria. Olha aqui, quem quer que você seja, é melhor que você tenha um bom motivo para estar aqui, ou eu chamo a segurança e te acuso de invasão, ameaçou a agente. Mas Ana não olhou para Sandra. Seus olhos estavam fixos em Léo, que a observava de um canto, tentando recuperar sua pose de superioridade. Então fale, o que você quer? Dinheiro? É isso? Todas vocês sempre querem dinheiro, disse Léo, a voz tentando ser arrogante, mas com uma nota de nervosismo que ele não conseguiu esconder. Ele estava acostumado a lidar com todos os tipos de problemas, mas aquele era novo. A faxineira que sabia sobre sua mãe. Era um roteiro que ele nunca tinha lido antes. E o medo do desconhecido era a única coisa que ele não conseguia controlar. Ana respirou fundo. O momento tinha chegado. Ela não tinha um plano elaborado, apenas a verdade. E a imagem de duas senhoras de coração bom chorando por causa daquele homem. Eu não quero dinheiro, senhor, disse ela, a voz firme. Eu sou voluntária no Lar Amigos da Esperança. Eu passo todos os meus domingos lá. E eu fiquei muito amiga de uma senhora chamada Sônia. Ao ouvir o nome da mãe em voz alta, Léo recuou um passo, como se tivesse levado um soco. A armadura dele não só rachou, ela começou a se despedaçar. Sandra arregalou os olhos, percebendo a dimensão do problema. A revelação caiu como uma bomba no camarim silencioso. A faxineira invisível, a mulher que ele tinha humilhado, era a pessoa que cuidava de sua mãe no asilo. A conexão era tão improvável, tão surreal, que parecia coisa de novela. Léo ficou olhando para ela, a boca entreaberta, sem conseguir formular uma frase. Todos os gritos, toda a arrogância, toda a pose de rei do mundo desapareceram. O que sobrou foi apenas um homem pego em sua própria mentira, confrontado com a verdade de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. O passado que ele tentou enterrar com tanto esforço tinha acabado de bater à sua porta, usando o uniforme da faxina. A calma de Ana era a coisa mais assustadora para ele. Ela não estava gritando, não estava acusando. Estava apenas ali, parada, como um espelho refletindo a imagem do filho que ele tinha se tornado. E ele não gostou nada da imagem que viu. Ela fala muito do Senhor, continuou Ana, a voz suave, mas cada palavra pesando uma tonelada. Ela tem muito orgulho.
Mostra sua foto nas revistas para todo mundo. Ela só não entende porque o menino bom que ela criou, o menino que ela diz que era tão doce e que nunca maltratava ninguém, desapareceu. A estocada final estava preparada. A arma estava apontada para o coração dele. A menção ao nome de sua mãe fez o mundo de Léo Vargas parar de girar. Por um instante, ele se esqueceu de que era um ator famoso, se esqueceu da agente ao seu lado, se esqueceu de tudo. Ele era apenas um filho, pego de surpresa. Sua primeira reação foi o pânico. A mente dele disparou procurando explicações. Seria uma repórter disfarçada? Alguém querendo chantageá-lo? Ele tinha pago caro por anos para manter sua vida pessoal e principalmente suas origens humildes, longe dos jornais. E agora, a faxineira, a pessoa mais improvável do mundo, estava ali, na sua frente, segurando a chave do seu maior segredo. Ele precisava retomar o controle, e rápido. "Você está louca? Eu vou chamar a segurança." Ele ameaçou, a voz tentando ser firme, mas saindo um pouco trêmula. Sandra, a agente, percebeu a vulnerabilidade de Léo e entrou em modo de ataque. "Chega, a conversa acabou. Saia daqui agora ou você vai se arrepender", disse ela, se aproximando de Ana com uma postura ameaçadora. "O que você quer? Dinheiro? É isso? Diga o preço e suma da nossa frente." Para Sandra, tudo na vida tinha um preço. Era assim que ela resolvia os problemas de Léo há anos, com cheques e acordos de silêncio. Ela achou que aquela era só mais uma interesseira, uma aproveitadora que tinha descoberto um podre do seu cliente. Ela não entendeu que Ana não estava ali para negociar. Ana não queria nada que o dinheiro pudesse comprar. Ela queria algo muito mais valioso: a consciência dele. Ana ignorou completamente a agente. Seu foco era Léo. Ela via o pânico por trás da máscara de raiva dele e soube que estava no caminho certo. Com uma calma que o desestruturou ainda mais, ela deu um passo à frente. Para quebrar a barreira de medo e arrogância, ela usou a única tática que poderia funcionar. Ela mentiu, mas foi a mentira mais verdadeira que já contou. "Sua mãe me pediu para lhe dizer uma coisa", ela falou, a voz suave, como se estivesse mesmo transmitindo um recado. A frase foi um golpe certeiro. Não era mais uma chantagista, era uma mensageira. A barreira entre o passado e o presente dele tinha acabado de ser derrubada. Léo recuou, como se as palavras tivessem força física. Sua mãe? Mandando um recado? Por meio da faxineira? A situação era tão absurda, tão fora de qualquer roteiro que ele já tinha lido, que seu cérebro de ator não conseguiu processar. O quê? Do que você está falando? Ela nem sabe que você trabalha aqui." Ele gaguejou, a primeira vez que Ana o via sem sua armadura de arrogância. Ele estava completamente desarmado. A figura de sua mãe, que ele mantinha trancada em um canto esquecido de sua mente, de repente estava ali, presente, evocada pela voz daquela mulher simples. A mulher que ele tinha humilhado minutos antes. O mundo estava de cabeça para baixo. "Ela não sabe que eu trabalho aqui, é verdade", continuou Ana, mantendo o olhar fixo no dele. "Mas ela sabe o tipo de homem que ela criou. E o que ela viu na televisão nos últimos tempos a tem deixado muito triste." Ana estava improvisando, usando sua imaginação e a dor que via nos olhos de Dona Sônia todo domingo. Ela sabia que estava sendo cruel, mas era uma crueldade necessária, como a de um médico que precisa abrir uma ferida para curá-la. Ela precisava fazê-lo sentir, nem que fosse só um pouco, a dor que ele causava nos outros e principalmente em sua mãe. Ela precisava acordá-lo do pesadelo de egocentrismo em que ele vivia. E então, com o palco montado e a atenção total de sua plateia de um homem só, Ana desferiu o golpe principal. Ela respirou fundo e disse as palavras que mudariam tudo. "Ela me pediu para perguntar uma coisa. Ela disse que o menino que ela criou com tanto sacrifício, o menino bom de coração que ela se lembra,
Ele nunca faria uma mulher mais velha chorar na frente de todo mundo. Cada palavra foi dita devagar, com um peso enorme. A menção direta ao que ele tinha acabado de fazer com Dona Amélia foi inconfundível. Não era mais uma acusação vaga, era um espelho da sua atitude mais recente, da sua última grande crueldade. A reação de Léo foi imediata e visceral. Ele se encolheu, levando a mão ao peito como se tivesse sido fisicamente atingido. O ar pareceu faltar em seus pulmões. A imagem de Dona Amélia, com a lágrima escorrendo pelo rosto, brilhou em sua mente com uma clareza terrível. E, ao mesmo tempo, a imagem de sua própria mãe, jovem, sorrindo para ele. As duas imagens se fundiram, e ele se sentiu sufocado pela culpa. Ele, que se achava tão forte, tão poderoso, foi completamente nocauteado por uma frase, por uma lembrança. O grande Léo Vargas, o rei da televisão, tinha sido reduzido ao menino que decepcionou a mãe. Depois da pequena eternidade de silêncio que se seguiu, Ana concluiu o recado. Ela quer saber onde aquele menino está. Ela me pediu para te perguntar onde você escondeu o filho dela. A pergunta final foi a mais devastadora de todas. Não o acusava de ser mau, mas de ter escondido o que ele tinha de bom. Era uma pergunta sobre sua identidade, sobre sua alma. Quem era ele de verdade? O monstro que todos temiam ou o menino que sua mãe amava? A pergunta ficou pairando no ar luxuoso do camarim, exigindo uma resposta que ele não tinha. Ele olhou ao redor, para os prêmios na azul estante, para o espelho cercado de luzes, e viu que nada daquilo importava. Ele tentou lutar, tentou reunir os cacos de sua arrogância e reagir. Quem é você para falar assim comigo? Ele conseguiu dizer, a voz falhando, saindo fraca, patética. Quem te deu o direito de vir aqui e falar dela? Era sua última tentativa de se defender, de se impor, mas não funcionou. Ele, o mestre das palavras, o ator que emocionava milhões, não conseguiu nem ser convincente em sua própria defesa. A agente percebeu que tinha perdido o controle da situação. Aquilo não era mais um problema de imagem, era um colapso pessoal, e ela não tinha roteiro para isso. Ana deu um passo à frente. A calma dela era a sua força. Ela não alterou a voz, não demonstrou raiva, apenas respondeu à pergunta dele com a verdade mais simples e dolorosa. Quem eu sou? Ela repetiu. Eu não sou ninguém importante. Eu sou só a voluntária que segura a mão da sua mãe nas tardes de domingo, enquanto ela olha a sua foto na revista e chora. Chora de orgulho, mas chora ainda mais de saudade. Saudade do filho que é tão famoso, mas que nunca tem tempo para visitá-la. A frase foi dita sem drama, sem emoção, apenas fatos. E por isso mesmo, foi a coisa mais demolidora que Léo já tinha ouvido em toda a sua vida. A verdade final o destruiu. A imagem de sua mãe, chorando de saudades, segurando a mão de uma estranha, a faxineira que ele mesmo maltratava, era demais para ele suportar. A armadura se quebrou em 1000 pedaços, e o que sobrou foi apenas um homem quebrado, exposto e cheio de vergonha. Ele se apoiou na parede para não cair. As lágrimas que ele não derramava desde criança começaram a encher seus olhos. Ele não as conteve. Não tinha mais forças para fingir. Ele era um fracasso, não como ator, mas como filho, como ser humano. E a pessoa que o fez enxergar isso não foi um crítico famoso ou um rival, mas a faxineira. Ana viu que seu trabalho ali estava feito. Ela não sentiu prazer na vitória. Não. Sentiu alegria em vê-lo desmoronar. Sentiu apenas uma tristeza imensa por ele, por sua mãe, por todo o tempo perdido. Ela tinha dito o que precisava ser dito. Tinha entregado o recado que o destino, ou talvez Deus, a tinha incumbido de entregar. Sem dizer mais uma palavra, sem esperar uma resposta ou um pedido de desculpas, ela se virou. Com a mesma dignidade silenciosa de sempre, ela caminhou até a porta.
Ela não a fechou. Deixou-a aberta, como um convite para que ele saísse da escuridão em que vivia, e foi embora, deixando para trás um silêncio pesado e um homem em ruínas. Léo ficou ali, paralisado, vendo-a se afastar pelo corredor. Ele queria chamá-la de volta, gritar, pedir perdão, perguntar mais sobre sua mãe. Mas as palavras não saíam. Sua garganta estava travada por um nó de culpa e arrependimento. Sandra se aproximou com cautela. Léo, fale comigo. Aquela mulher. Nós vamos processá-la. Vamos destruí-la. Mas Léo não a ouvia. Ele estava em outro lugar. Estava em uma casa, cheiro de bolo de fubá, ouvindo a voz da mãe contar histórias. Ele estava em um passado que ele tinha tentado apagar, mas que agora voltava com uma força avassaladora. Ele se olhou no espelho enorme, cercado de lâmpadas, o espelho que refletia o rosto mais famoso do país. Mas ele não viu o astro, viu um estranho. Um homem de olhos vermelhos, com o rosto molhado de lágrimas, parecendo um menino assustado. Quem era aquele cara? Como ele tinha se tornado aquilo? A imagem no espelho parecia acusá-lo. Onde você escondeu o filho dela? A pergunta de Ana ecoava em sua cabeça de novo e de novo, como um sino fúnebre. Ele percebeu que, na sua busca desesperada pelo sucesso, tinha vendido a alma. E só agora estava recebendo a conta. E o preço era alto demais. Sandra, vendo que não conseguiria nada dele, saiu do camarim bufando, batendo a porta. Eu vou resolver isso, ela disse antes de sair. Mas Léo mal notou. Ele estava sozinho agora, de verdade, sozinho com seus fantasmas, com suas memórias, com a imagem do monstro que ele via no espelho. Ele deslizou pela parede até o chão, sentando-se no carpete caro. Abraçou os joelhos, na mesma posição em que um menino assustado se esconde. O grande Léo Vargas, o homem que fazia o país rir e chorar, estava ali, no chão do seu camarim de luxo, chorando como uma criança que tinha se perdido da mãe no meio da multidão. A queda tinha sido brutal, silenciosa e completa. Não foi uma queda de audiência ou de popularidade. Foi uma queda interna, uma implosão. A persona que ele levou anos para construir tinha sido demolida em menos de 5 minutos por uma mulher que ele nem sabia o nome. Uma mulher armada apenas com a verdade. Ele percebeu que todo o seu poder, sua fama, seu dinheiro, nem valiam nada. Eram inúteis contra a culpa, contra a vergonha, contra a saudade. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu completamente impotente. E essa impotência era, ao mesmo tempo, a coisa mais assustadora e a mais libertadora que ele já tinha sentido. O som do estúdio lá fora parecia vir de outro planeta. O barulho da equipe desmontando o cenário, as conversas, as risadas, tudo parecia distante, sem importância. O mundo dele, que antes era o centro do universo, agora se resumia àquele camarim, àquele chão, àquela dor. Ele não sabia o que fazer. Não sabia como consertar o que tinha quebrado. Não sabia se ainda havia tempo para encontrar o menino que sua mãe tanto sentia falta. A única coisa que ele sabia era que não podia mais continuar sendo o homem que via no espelho. Aquele homem tinha morrido ali, naquele chão. Ele pegou o celular para ligar para alguém, mas percebeu que não tinha para quem ligar. Seus contatos eram agentes, produtores, advogados, mulheres com quem saía, mas que não sabiam nada de sua vida. Não tinha um amigo de verdade, ninguém para quem pudesse ligar e dizer: eu estou quebrado, me ajude. A solidão da fama nunca pareceu tão real, tão esmagadora. Ele era o homem mais conhecido do país e, ao mesmo tempo, o mais sozinho. A ironia era cruel. Ele tinha trocado o amor verdadeiro de uma mãe pela admiração vazia de milhões de estranhos. E agora não tinha nenhum nem outro. Ele ficou ali, sentado no chão, por um longo tempo. O tempo pareceu parar. Do lado de fora, a noite caiu. As luzes do estúdio se apagaram. A equipe foi embora. O silêncio tomou conta do lugar.
Mas dentro dele, o barulho era ensurdecedor. Era o som de uma vida inteira de mentiras desmoronando. Era o som de uma consciência despertando depois de um longo, longo sono. Ele não sabia que horas eram, não sabia há quanto tempo estava ali, só sabia que precisava fazer alguma coisa. Uma coisa que não fosse para as câmeras, que não fosse para a imprensa. Uma coisa que fosse de verdade. Finalmente, com muito esforço, ele se levantou. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos. Ele parecia exausto, como se tivesse lutado uma guerra. E, de certa forma, tinha. Uma guerra contra si mesmo. Ele caminhou até a mesinha e pegou a foto antiga, o porta-retrato que mantinha virado para baixo. Olhou para o sorriso do menino, para o olhar amoroso da mãe. E tomou uma decisão. Uma decisão que não vinha da cabeça, do ego, mas do fundo do coração. Uma decisão que o levaria para longe daquele estúdio, para longe daquele mundo de mentiras. Ele ia procurar o menino perdido e sabia exatamente por onde começar a busca. Léo saiu do estúdio quando já era madrugada. Ele não era mais o mesmo homem que tinha entrado ali horas antes. A máscara de arrogância tinha se quebrado e o que sobrou era um homem frágil, confrontado com o vazio de sua própria vida. Ele entrou em seu carro esportivo, uma máquina caríssima que de repente lhe pareceu ridícula, um brinquedo de criança. Dispensou seu motorista. Ele mesmo iria dirigir. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, mas seu coração sabia. Ele dirigiu para longe dos bairros ricos, das luzes de neon, da cidade que o celebrava como um deus. Ele dirigiu em direção ao passado, em direção ao bairro simples onde nasceu, o bairro que ele passou a vida inteira tentando esquecer. O carro de luxo parecia uma nave espacial perdida nas ruas estreitas e mal iluminadas da periferia. As pessoas nas calçadas olhavam com curiosidade, sem reconhecer o motorista famoso por trás do vidro escuro. Para eles, era apenas mais um rico perdido. Mas Léo não estava perdido. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no caminho certo. Cada rua, cada casa simples, era uma lembrança, uma facada de nostalgia e culpa. Ele finalmente parou em frente ao prédio antigo com a pintura descascada. O lar de idosos amigos da esperança. Parecia tão pequeno, tão frágil. Ele desligou o motor e ficou ali, parado, o coração batendo de medo. Medo de encontrar o que ele tinha abandonado. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele criou coragem e saiu do carro. Entrou no asilo. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede e pelo ressonar suave de alguns dos moradores. Uma enfermeira noturna o reconheceu e arregalou os olhos, chocada. "Senhor Vargas, o que faz aqui a uma hora dessas?" Ele mal conseguiu responder. "Sônia! Sônia Vargas! Onde ela está?" A enfermeira, atordoada, apontou para um corredor. Léo caminhou por aquele corredor simples, seus sapatos caros, fazendo um barulho estranho no piso barato. Cada passo era mais pesado que o anterior. Ele parou em frente à porta do quarto 12, a porta do quarto de sua mãe. Ele abriu a porta devagar. O quarto era minúsculo, simples, mas arrumado. A única luz vinha da lua, que entrava pela janela. E sentada numa poltrona, de costas para a porta, olhando a lua, estava ela, sua mãe. Ela parecia menor, mais frágil do que ele se lembrava. Ela se virou ao ouvir o barulho da porta e o viu. Seus olhos, ainda tão doces, se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, apenas levou a mão à boca, em um gesto de pura surpresa e emoção. Léo não conseguiu falar. As palavras que ele ensaiou no caminho, os pedidos de desculpa, tudo sumiu. Ele só conseguiu caminhar até ela, cair de joelhos no chão frio, abraçar suas pernas e chorar. Um choro de menino, um choro de anos de saudade, de culpa e de arrependimento. "Me perdoa, mãe, me perdoa." Era a única coisa que ele conseguia dizer. Na manhã seguinte, Léo Vargas
era um homem com uma missão. A primeira coisa que fez foi voltar ao estúdio. Ele procurou por Dona Amélia, a atriz que tinha humilhado. Encontrou-a no refeitório, tomando café com alguns colegas. Sem se importar com quem estava vendo, ele se aproximou da mesa e, com a voz embargada, fez o pedido de desculpas mais sincero de sua vida. Dona Amélia, não existem palavras para descrever a vergonha que eu sinto. O que eu fiz ontem foi imperdoável. A senhora é uma inspiração para todos nós e eu agi como um monstro. A culpa não foi sua, foi da minha própria insegurança. Me perdoe, por favor. A equipe inteira, em silêncio, testemunhou o rei se curvando. Dona Amélia, com a bondade de sempre, segurou a mão dele e sorriu. Um homem de verdade é aquele que sabe reconhecer seus erros, meu filho. Está perdoado. O segundo passo foi cortar o mal pela raiz. Ele marcou uma reunião com Sandra, sua agente. Ela chegou com uma pasta cheia de estratégias de controle de danos. Léo, já pensei em tudo. Vamos dizer que você está sob estresse. Vamos dar uma entrevista exclusiva dizendo que você admira a Amélia. Vamos transformar essa crise em marketing. Mas Léo a interrompeu. Não, Sandra, não vamos fazer nada disso. Na verdade, nós não vamos mais fazer nada juntos. Você está demitida. A agente ficou em choque. O quê? Você não pode fazer isso. Eu criei você. Sua marca de bad boy vende milhões. Léo olhou para ela com uma calma que nunca teve. Eu não quero mais ser uma marca, Sandra. Eu quero voltar a ser uma pessoa. E essa pessoa não quer mais você por perto. Ele descobriu, através de uma conversa com os funcionários do asilo, que o lugar estava com dívidas enormes e seria fechado em poucos meses. Os moradores seriam despejados sem ter para onde ir. Aquela notícia foi o empurrão final que ele precisava. Usando uma grande parte da fortuna que acumulou, Léo comprou o prédio e fez mais. Anunciou em uma coletiva de imprensa que estava criando uma fundação com o nome de sua mãe. A Fundação Sônia Vargas, um centro de acolhimento e cuidado para artistas idosos que foram esquecidos pelo mercado. A notícia caiu como uma bomba na mídia. O ator, arrogante, de uma hora para outra, tinha se tornado um filantropo. Mas a mudança mais importante não foi para o público, foi particular. Ele tirou sua mãe do asilo e a levou para morar com ele em sua cobertura de luxo. O apartamento, que antes era um lugar frio e vazio, de repente se encheu de vida. O cheiro de café passado e de bolo de fubá substituiu o cheiro de bebida cara. Dona Sônia, no começo um pouco assustada com tanto luxo, logo se sentiu em casa. Ela cuidava das plantas na varanda e, principalmente, cuidava do filho. O carinho e a simplicidade dela foram o verdadeiro remédio para a alma doente de Léo. Ele estava finalmente voltando para casa, voltando a ser o filho de sua mãe. Faltava uma última coisa a fazer. Ele precisava encontrar Ana. Foi difícil, pois ela tinha pedido demissão da emissora no dia seguinte ao confronto, mas ele a encontrou, em sua casa simples, no mesmo bairro do asilo. Ele bateu na porta, o coração na mão. Quando ela abriu e o viu, não demonstrou. Surpresa, apenas o esperou falar. E ele, o grande Léo Vargas, falou com a voz humilde de quem pede um favor. Eu nunca vou ter como te agradecer pelo que você fez. Você me salvou de mim mesmo, ele começou. Eu estou tentando consertar as coisas. A fundação, eu preciso de alguém lá que tenha um coração de verdade. Alguém que se importe com as pessoas, não com o dinheiro. Eu queria saber se você aceitaria ser a administradora. Meses depois, a Fundação Sônia Vargas era uma realidade. O prédio antigo tinha sido reformado e agora era um lugar lindo, cheio de luz e de arte. Numa noite especial, no pequeno teatro que Léo construiu dentro da fundação, acontecia a estreia de uma peça de jovens atores, patrocinada por eles. Na plateia, Léo estava sentado ao lado de sua mãe. Ele não usava um terno de grife, mas uma camisa simples.
Ele segurava a mão de Dona Sônia e em seu rosto havia um sorriso sereno, uma paz que ele não sentia há 20 anos. Mais atrás, sentada sozinha, estava Ana. Ela olhava para o palco, para a alegria dos idosos na plateia e para Léo e sua mãe, e sorria também. Um sorriso de dever cumprido. Mas no mundo do espetáculo, a paz raramente dura para sempre. Longe dali, em um escritório moderno no centro da cidade, Sandra, a ex-agente, estava sentada em frente ao dono de uma emissora de TV rival. Um sorriso de vingança brincava em seus lábios. Uma história de redenção é bonita, vende bem, dizia ela. Mas sabe o que vende ainda mais? A queda do herói, a recaída. Eu conheço todos os segredos, todas as fraquezas do Léo Vargas. Eu sei exatamente quais botões apertar. Vamos dar a ele uma pequena tentação, um pequeno escândalo plantado. E assistir de camarote o circo pegar fogo. O público vai adorar vê-lo cair do pedestal de bom moço. A redenção de Léo era real, nascida da dor e do arrependimento. Ele tinha reencontrado o menino bom que sua mãe criou. Mas o mundo que o transformou em um monstro ainda existia e estava faminto, esperando pelo seu primeiro erro. A batalha mais difícil não tinha sido a de se encontrar, mas seria a de se manter fiel a si mesmo, todos os dias. A bondade, uma vez reencontrada, seria forte o suficiente para sobreviver ao veneno do mundo da fama? E você? O que teria feito no lugar de Ana? Teria tido a coragem de arriscar seu emprego e sua segurança para despertar a consciência de um homem poderoso?